Nos últimos anos, os drones vêm invadindo o mercado de trabalho em diversos setores, por representar mais praticidade e segurança na execução de serviços, principalmente pela agilidade de acessar lugares altos ou de difícil acesso, podendo ser utilizado para diversas aplicações. Atualmente, já é muito utilizado para levantamentos topográficos, termografias, espaços confinados, agronomia e outras aplicações. Neste vídeo, vamos focar em inspeções de SPDA. O termo drone é o mais utilizado no Brasil nas referências de aeronaves não tripuladas de asas rotativas. Apesar desta nomenclatura ser aceita, o termo técnico adotado pela Organização da Aviação Civil Internacional é RPA, que significa aeronave não tripulada pilotada de uma estação de pilotagem remota. Existem 3 órgãos brasileiros que regulamentam a operação de RPA. São eles: a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA. Atualmente, encontramos RPA de inúmeros tipos, tamanhos e aplicações. Os mais utilizados para inspeções de SPDA são os multirotores, com peso máximo de decolagem de 25 kg, classificados pela ANAC como classe 3. Os multirotores se destacam nesse mercado, pois são equipamentos que podem permanecer de forma estática no ar com precisão de centímetros. Muitos modelos encontrados no mercado vêm equipados com câmeras de alta resolução, permitindo que o operador e outra pessoa no solo possam ver em tempo real a imagem da câmera e, assim, buscar o melhor ângulo ou algum detalhe importante para o trabalho. Estas imagens são registradas na aeronave, tanto em foto quanto em vídeo, e posteriormente podem ser analisadas durante a elaboração do relatório. É importante ressaltar que tanto as inspeções em SPDA quanto a utilização de drones não devem ser feitas em condições climáticas adversas. Voos realizados para a inspeção de SPDA não apresentam grandes riscos para aeronaves tripuladas, pois geralmente ocorrem próximos a estruturas já existentes, em um volume conhecido na aeronáutica como princípio da sombra, onde essas aeronaves não costumam trafegar. Uma atenção deve ser dada a edificações próximas a helipontos ou pistas de pouso e decolagem, pois nesse caso é necessária uma autorização especial para a operação. Para o tipo de utilização que estamos discutindo, é exigido pela legislação equipamento homologado pela Anatel, cadastro no CISANT da ANAC, autorização de operação nos SARPAS do DCEA, apólice de seguro reta contra danos a terceiros, manual de voo, relatório de avaliação de risco operacional e anuência das pessoas que serão sobrevoadas. Na maioria dos voos, o operador pode manter contato visual com o drone o tempo todo. Porém, caso não possa visualizar em algum momento específico, é permitida a utilização de um observador em um local estratégico, desde que se utilize um canal de comunicação confiável. Durante a inspeção, se destacam 2 modelos principais de trabalho. O responsável técnico pode ser o operador. Sendo assim, ele controla o drone de forma a verificar todos os componentes que desejar. Ou o responsável técnico pode contratar um operador e acompanhar a captação de imagens em tempo real, enquanto orienta quais pontos deseja maior detalhamento. É importante realizar uma análise das características do local antes de qualquer voo. Dessa forma, verifica-se a presença de obstáculos, condições climáticas, distância de helipontos ou aeroportos. Uma dica para as inspeções é realizar no período matinal. Neste horário, a luminosidade e a angulação do sol tendem a garantir melhores imagens, possibilitando observar com maior clareza os detalhes da instalação.
Vale ressaltar que ainda não temos no mercado equipamentos que possam remover completamente a necessidade dos trabalhos em altura. Em alguns casos, ainda se faz necessária a intervenção humana, como, por exemplo, medição de continuidade, onde é necessário conectar uma das pontas do instrumento de medição no topo da estrutura, ou, por exemplo, medir a seção transversal de um condutor da captação. A ABNT NBR 5419 de 2015, em seu caderno 3, seção 7, trata de manutenção, inspeção e documentação de um SPDA. Ela ressalta que o objetivo das inspeções é assegurar que o SPDA esteja de acordo com o projeto, baseado na norma, todos os seus componentes estejam em boas condições e capazes de cumprir suas funções, que não apresentem corrosão e atendam às suas respectivas normas, além de outros fatores. No item 7.3.2, a norma diz que é particularmente importante verificar a deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida, conexões, condição das equipotencializações, entre outros. São nesses aspectos que o uso do drone se destaca, pois muitos componentes do SPDA estão instalados em locais altos e de difícil acesso. Ao sobrevoar uma edificação, é possível realizar um mapeamento detalhado de toda a parte externa em pouco tempo, podendo-se verificar o subsistema de captação, subsistema de descida não natural e equipotencializações com muita agilidade. Quando o profissional acessa a cobertura de uma edificação, encontra uma visão limitada de seu perímetro. Ter acesso a todos os componentes da instalação pode ser uma tarefa difícil, com tempo e custos elevados, e muitas vezes expõe o profissional a riscos. Em alguns casos, após a inspeção com o drone, pode ser necessário o acesso para verificação de algum item específico ou direcionar uma manutenção. Nestas ocasiões, pode-se utilizar o drone para realizar a análise de risco antes de iniciar o acesso. Como nas inspeções tradicionais de SPDA, não existe uma receita pronta para as inspeções utilizando o drone. O método de trabalho irá variar dependendo do tipo da edificação, o SPDA instalado e preferência de cada profissional. Porém, o drone já se faz útil desde a análise inicial, para ver as características da edificação e assim determinar o método de inspeção. Esta imagem mostra um caso onde foi possível levantar as características principais do subsistema de captação instalado, o qual apresentou muitas não conformidades em relação ao projeto apresentado. Neste outro caso, temos uma edificação que não possui nenhum tipo de acesso à cobertura, nem sistema de ancoragem instalados. Para uma inspeção segura, seria necessária a utilização de uma plataforma elevatória, montagem de andaime ou acesso por cordas. Com o drone, sem a necessidade do trabalho em altura, foi possível realizar a inspeção e notou-se corrosão nas conexões. Além da inspeção, o drone também pode ser utilizado em outras etapas, tais como durante a construção do edifício, para o mapeamento dos diversos estágios da obra e registro fotográfico de detalhes da estrutura. Em edificações pré-existentes, na elaboração do projeto de SPDA, auxiliando no levantamento de características da edificação e equipamentos instalados não especificados em projeto. O fato de se poder captar imagens de diversos ângulos de um objeto faz com que se possa investigar com maior precisão a gravidade e extensão de uma não conformidade, como, por exemplo, extensão de corrosão, cordoalhas soltas. Para finalizar, é importante ressaltar que o executor e o contratante devem se atentar às normas vigentes e documentação necessária para a realização deste tipo de trabalho, para garantir a legalidade e segurança na operação. Muito obrigado e até a próxima.